a gente Oi, poder trabalhar meninas. e Boa receber aqui do tarde. campo do Ricardo também, né? A gente quase não faz constelação, né, do nosso sagrado masculino. Falo que quando vem o sagrado masculino para a constelação, vamos receber. Mulherada, vamos receber. Porque a possibilidade que o campo do masculino abre de cura para nós é assim, sem tamanho, né? Então, muito Verdade. obrigada, Ricardo, pela permissão de estar aqui, né? Mas hoje Gratidão você é o também a nosso todos professor, pela presença. né? Hoje o Ricardo e o sistema dele são os nossos professores. Eu estou aqui só para dar uma facilitazinha. Então, coisas importantes para quem está aqui começando junto com a gente. Às vezes tem gente que é a primeira vez. Ai, primeira coisa, vocês não tem como a gente entrar num campo e não vibrar a energia que está aqui. Então, é ideal, né, que vocês estejam presentes com o que vocês estão recebendo e fazendo, porque movimenta cada molécula do seu corpo, não tem como, tá? Então, e a gente tem que aprender a receber também, aprender a se colocar na permissão de receber. O grande problema nosso, muitas vezes, é esse lugar de ser filho, de receber, né? Então, aproveite que a constelação é um grande movimento de receber. A gente tem a possibilidade aqui de viver também coisas que a gente nunca viveu através da história do outro. Então, é muita cura também quando a gente vai fazer algum representante, né, que a gente nunca tem feito. Para quem é do curso de constelação, fala que é obrigação estar aqui, porque a gente vai realmente se desdobrando em vários representantes, e é muito legal para nós, como constelador, viver todos os papéis, né? Eu sou a prostituta, eu sou o padre, eu sou a santa, eu sou o rico, eu sou o pobre, eu sou o assassino, eu sou a vítima, né? Então, poder viver tudo isso também é uma forma maravilhosa da gente poder ajudar nosso cliente. Então, sempre que vocês puderem, né? A gente tem outra constelação na quarta-feira, 9 horas da manhã. Então, venham para vocês treinarem, principalmente vocês que são do curso de constelação, poder treinar isso é sensacional. A gente aprende constelação constelando. No curso vocês recebem a base, mas tem muito movimento já. Cada movimento é abrindo espaço e melhorando a nossa percepção, né? Constelação é sobre percepção. Então, e quanto mais percepção eu tenho e repertório, mais longe eu consigo levar o nosso cliente para a cura. Combinado, gente? Vamos respirar um pouquinho, sentindo o nosso corpo. Eu estou numa sala que está dando bastante eco, né? Mas é o que tem para hoje. Vamos respirar um pouquinho, sentindo a presença, destruindo e descriando a nossa forma e estrutura de receber. Eu quero que vocês se imaginem um pouquinho, vai diminuindo o seu tamanho até vocês virarem um feto dentro da barriga da mãe. Fecha um pouquinho seus olhos. Quem tem dificuldade com receber, precisa voltar lá para o útero materno. E aqui nesse lugar de embrião, de feto, eu vou recebendo do primeiro trimestre, de gestação, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Geralmente esses primeiros meses são muito decisivos, mas a gente escolheu ficar, a gente tinha força para ficar. Se a gente está viva é porque a gente já tomou essa força desde o antes da gente chegar na vida, né? A vida ela vem antes de pai e mãe também. Então toma consciência de que você já encarnou sabendo de todos os desafios e que os nossos pais são apenas os portais que nos ancoram aqui na Terra. Para eu poder chegar no útero da minha mãe, antes eu era a semente do papai.
E essa foi a única semente capaz de ultrapassar as barreiras da mãe, do sistema, às vezes, perverso da mãe, né? Muito brava, muito julgamento, falta do divino, quantas coisas a nossa mãe e o sistema feminino, né, teve. E o nosso pai foi o cara, o único que conseguiu romper essas fronteiras do submundo da mãe, né? Foi o único que teve coragem, coragem. Se a mãe é perversa, o pai também é. Então precisava muitas vezes desse masculino perverso para conseguir, né, botar essa semente lá. E por quê, Kézia? Porque a vida precisa continuar. E nós somos essa continuação, nós somos a prosperidade, o sucesso dos nossos ancestrais. Então, respira essa informação lá do útero materno. Agradece esse ambiente, essa câmara de cura que te fez criar consciência, força, já foi te dando ferramentas para que você pudesse estar aqui hoje fazendo o seu trabalho. E muitas vezes a gente já começou lá no útero materno com as ferramentas umbralinas. O útero da minha mãe era quase igual a casa do capeta. Às vezes de densidade, né? De dor, de intensidade. E se a gente sobreviveu já a essas frequências, uau! Qual é a vantagem de já ter passado pelo inferno? A gente sabe sair, né? A gente já sabe sair. Então, toma a sua força, recebe de tudo, de tudo. Eu só sou quem eu sou porque eu nasci desse ventre, porque eu vim desse pai. Eu só faço o que eu faço porque eu tenho essa força e eu comecei a ser treinada lá no útero da minha mãe, a trabalhar com energia densa, senão não existia. A Kézia Lucena, a Kézia Luna, a Kézia Estelar e todos vocês aqui. E aonde que eu aprendi a fazer constelação? Lá no útero da minha mãe. Já tive que constelar lá o divino. E eu quero que aí desse lugar do útero, vocês sintam a luz do divino. Sente uma luzinha que te traz coragem, que te traz força, que dá uns tapas na sua cara, desde o útero materno, e fala: você vai ficar aí, filho de Kenga. A gente já tinha combinado antes. Você vai ficar aí, você dá conta. Sente essa voz do divino conversando com vocês. E a gente passou pelo primeiro, segundo, terceiro trimestre. A gente recebeu tudo que a gente tinha que receber. Eu quero que vocês imaginem vocês saindo do útero agora e vocês vão se acolher. Se você, adulto, vai fazer seu parto agora. Você vai pegar você saindo do útero da sua mãe e vai falar para você: os nossos pais são apenas portais da vida. Eles já nos deram tudo, a possibilidade de estar aqui na vida. E isso basta. E daqui para frente, eu aprendo a cuidar de mim e criar a minha própria prosperidade. E respira. E chega de ter dó da sua história e do seu passado. Chega de contar historinhas. E assume a responsabilidade de fazer diferente a partir de agora. E bem devagarzinho, você vai respirando e a cada respiração você vai crescendo. Primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio, quarto setênio, quinto setênio, até chegar na sua idade.
e bate no seu timo, fala seu nome completo. Eu sou a Késia Lucena Moreira e eu tenho 44 anos. Respira e a gente vai olhar para esse movimento agora aqui a partir do nosso adulto, a partir da nossa versão adultecida. Como adulto, como gente grande, eu olho mais uma vez para a minha história, para a minha jornada. E cada movimento que a gente faz, a gente vai ficando mais adulto, vai criando mais senso, né, de adulto. Eu fiz uma constelação hoje de manhã e foi tão legal porque eu fui atender essa aluna minha, ela já constelou várias vezes, né? Ela falou assim, amiga, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Eu falei, sério? Eu já estava esperando trauma e drama, né? Ela falou assim, como adultecer é bom. E eu falei, uau! Eu falei, até escrevi lá os códigos da vida adulta, porque a gente acha que a gente só tem paz sendo criança, né? Que a gente só pode brincar sendo criança, que a leveza está na criança. O adulto que cria a partir da criança não tem leveza, só tem tumulto, confusão, né? E ela falou assim, amiga, eu tô assim, cada vez mais criando congruência, assim, e ela já passou dos 60, né? Acho que 62 anos. Ela falou assim, então eu tô fazendo as pazes, assim, já com a minha adulta, a minha versão, né, minha senhora, minha jovem senhora, e assim, aprendi a dar limite para minha criança, e eu nunca senti tanta paz na minha vida, então esse é o nosso alvo. E eu falei, uau, funciona, funciona, porque o nosso primeiro alvo é ter paz, né? Porque não adianta a gente criar dinheiro se a gente não antes não ancorou a paz. Aí vem aquele dinheiro infernal. Então, o Ricardo vai começar a selecionar algumas pessoas. Quem puder participar do campo, liga a câmera, né? Quem entra no campo é um presente. Vocês estão recebendo uma constelação de graça. Como pode melhorar, né? Então, liguem a câmera. E, Ricardo, escolhe para mim o número 1. E eu desliguei seu áudio. Você precisa ligar seu áudio. Número 1, Heralda. Heralda. Vai respirando aí, dona Heralda. Número 2. Lívia. Sabia. Número 3. Tassiana. Número 4. Os que estão com a câmera desligada, não, né? De preferência, vamos nas câmeras ligadas. Depois eu pego no pé do povo aí para abrir a câmera. Só para avisar, quem fica com câmera desligada fica no campo dos mortos, tá? Já representa. Número, Quem não está disponível para abrir câmera por vários motivos. Ah, que eu já estou no trabalho. Então, não é o trabalho. Você entrou numa constelação, você está no campo e geralmente a gente está representando os mortos, os excluídos, tá? Então presta bastante atenção com esse lugar para vocês saírem daí. No campo dos mortos a gente não prospera, a gente não se cura, tá bom? Número número 4. 4, Daiane. Eita, bom esse lugar aí, Daiane. Vai respirando todo mundo um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui no que o Ricardo me mandou. Escolhe para mim o número 5. Jeane. Jeane. Qual Jeane? A com Y no final, de trancinha. Ah, tá bom. Ok, perfeito. Amei.
Vamos começar assim, ó. Heralda, Lívia, Tassi, a Dai e a Jeane, tá bom? E aí, conforme eu for precisando de outras pessoas, eu vou chamando vocês. Eu falo, liga a câmera, quem pode entrar, tá? Heralda, Lívia, Tassi, Dai e Jeane. O resto do pessoal pode fechar a câmera, gratidão, todo mundo. Quer eu vou ficar no campo dos mortos? Vai, como pode melhorar? Aí da próxima vez você já chega, eu tô na vida! Você já chega na constelação assim, ó. Ai, ai, ai. Eu tive uma aluna de constelação, gente. Nossa, acho que ela foi umas 6 sequências assim. Ela só ia para o campo dos mortos, né? Eu falava, meu Deus, só natimorto, natimorto. Eu falava, gente, ela não tá virando a chave. Eu tinha vontade de dar na cara dela, né? Até que ela virou. Às vezes a gente tem que encher o saco desse lugar, sabe? De ser morto no campo. Porque a gente entra em papéis que de alguma maneira estão conectados com a gente. Tem alguma dor e sem julgamento, tá bom? A gente tem que olhar para isso e perceber. Então, respira todo mundo. Eu quero ver a Dai, como que é esse lugar e para onde você olha. Eu olho para Lívia, Uhum. Como que é olhar para ela? uma beleza, uma força, aquela coisa de que você olha, você me sinto bem olhando para ela. Uhum. Ok. A Lívia representa o seu pai, Ricardo, tá? Então, assim, esse sintoma que você traz para o campo é do seu pai, tá bom? E o que que a gente faz geralmente? Por amor cego, a gente fala, papai, deixa eu te ajudar a carregar os seus sintomas, né? A gente chama de amor cego, tá? Mas só para você ver da Faz, onde que faz todo começa sentido. tá no sistema masculino. Tudo que você relatou, a sua dor tá no sistema masculino, tá bom? Sim, faz muito sentido. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente vai, quando a gente abre a constelação, a gente sempre começa pelo sintoma, tá? Então, a DA é o sintoma. Um dos sintomas, eu coloquei 2 sintomas aqui, tá? Então, um dos sintomas é a DAI, tá bom? E como que é esse lugar, Lívia? Na hora que ela falou que olhava pra mim, eu sentia a necessidade de ficar séria, como se fosse uma rigidez, alguma coisa assim. Minha vontade era, tipo, não vou sorrir aqui, não é hora de Não é ficar. divertido. Era como se eu tivesse que ficar séria, mesmo antes de falar que era pai, né? Eu vi que minha boca ficou branca porque eu estava reparando na Daiane no vermelhinho, assim, na vida, né? O vital, o sangue. Foi a primeira coisa que eu reparei nela, assim. Eu acho bonito isso, então eu reparei no a vida. E era que ela falou isso, virou pra mim, eu senti até que eu fiquei branca, assim, como se eu precisasse ficar séria. No Uhum, útero, eu me senti muito tonta. Não sei se já estava no campo, se eu ainda não estava representando, mas eu fiquei muito tonta, como se eu estivesse toda anestesiada e tonta. uhum, Por enquanto é só isso, é uma necessidade, eu sinto meio carranca, meio seriedade. Essa é a vontade de ficar dentro, sabe? Quieta. Por que que uhum, me viram? É tipo assim, ai, o que que me viram aqui? uhum. É mais confortável você ficar de olhos fechados? É, que eu queria falar também, eu tô entrando aqui me disponibilizando, mas eu tô com o filhinho aqui, então eu tô meio em alerta, né? Tá. Entrei, mas tô Uhum, aqui com criança pequena, em alerta, então talvez eu não consiga também por causa daqui do ambiente de casa, né? É uhum. isso. Não, acho que é mais do campo mesmo, que eu já tinha sentido assim. Experimenta falar para o campo, eu estou morta. Veja como fica o seu corpo. Eu estou morta. É como se eu me sentisse morta.
é apática. Tanto que a hora que ele falou que eu fiquei branca, eu falei, nossa, fiquei branca. E a sensação era de Aham, anestesiar, disso sim, mesmo, de, tipo, morta. Estou sim. apática. E Estou. como que a gente cobra alguma coisa, né? Seus pais estão vivos, ô Ricardo? Sim, São vivos? sim. Então, essa informação, assim, eu acho que a gente já começa a despertar compaixão, Sim. né? Então, o olho fechado na constelação mostra o quê? E por que que a gente fica, às vezes, no campo dos mortos? Porque eu estou conectada com algum excluído, com algum morto do meu sistema, Uhum. né? Então, por amor cego, por amor infantil, eu faço isso em honra aos meus ancestrais. Por você, eu também morro. Hoje, quando eu estava ouvindo a aula e fazendo a dinâmica de colocar as pecinhas na água, depois eu mostro até a foto, se quiserem. Na hora que eu coloquei meu pai, coloquei a morte, meu pai olhava para a morte. Uhum, sim. Ele está doente? Olha, ele passou por um tratamento de câncer de próstata e agora ele está passando por uma segunda fase, que é um tratamento de pele, um câncer de pele. E ele é Ok. alcoólatra, né? Ele é Uhum. adicto. O alcoolismo também é um outro sintoma, né? De que a gente está conectado com os mortos do nosso sistema. E foi uma das feridas, assim, da minha criança, né? Uhum. Sempre ter Uhum. um pai que só olha para o álcool, só olha e nunca olhava para mim. E uma coisa que a gente tem que tomar consciência a partir de agora como adultos, e olha para você ver, mesmo tanto tempo com o álcool no campo dos mortos, ele está na vida. Olha o tamanho da força que ele tem. Qual a idade do seu pai? Com 68. Uhum. E então a gente é isso que eu falo para vocês que é a visão divina, né? Quando a gente fala assim, mas antes de ter morrido, mas quando o pai e mãe morrem, lembra que eles passam o cajado? Então vocês vão sentir isso quando o pai e mãe vão embora, o quanto interessante do ponto de vista fica mais pesado para a gente ficar na vida, porque de alguma forma eles estão ancorando coisas espirituais do nosso próprio sistema que a gente não faz nem noção. Então eu falo, pelo amor de Deus, papai e mamãe, fica na vida. Tipo assim, de qualquer jeito, pode ser usando droga, pode ser bebendo, pode ser mas só fica na vida, porque enquanto o interessante ponto de vista eles estão na vida, a gente pode respirar com um pouco mais de leveza. É louco falar isso, né? Mas porque na hora que eles vão embora, passa o cajado e aí, se é o filho mais velho, Ricardo, Não, eu sou mais novo, caçula. ainda bem, você ainda tem um pouco de fôlego aí. Fudido é o mais velho. Mas aumenta para o primeiro irmão, para o segundo, é uma força que também é distribuída, tá bom? Porque nós somos assim guardiões dos nossos sistemas, né? Cuidadores, guardiões, não tira. A Lívia olha para alguém desse lugar? Não, ninguém me chama atenção agora. É como se eu Tá, estivesse só no meu próprio mundo. ok. Eu preciso de alguém para entrar no campo. Quem pode entrar? A Gisele, A Gi entrou, aí deixa a Ivone entrou também, deixa as duas aí. ok. Vai entrando no campo aí, Gi, Ivone. E Lívia, quem te chama mais atenção? As duas, agora as duas chamaram. Ninguém estava chamando. Primeiro a Gisele, depois a Ivone. As duas chamaram atenção. Mas a Ivone tem uma certa resistência, assim, eu sinto, a ela. Ou ela a mim também. Sinto meio que um muro, sabe?
Uhum. E a Gisele eu não consigo ler ainda. Me chama muito, assim, dá vontade de ir para lá, mas eu também não entendo. Experimenta falar para Gisele, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu sinto que dá vontade de salvar mesmo. Uhum. Sou eu que vou cuidar de você, mamãe. Sou eu que vou cuidar de você, mamãe. Eu sou o homem da casa. Eu sou o homem da casa. Te traz força falar isso? Seu áudio está desligado. Ai, desculpa, Kézia, eu não ouvi o que você falou, porque tava muito barulho aqui na Quando casa. você fala que você quer salvar, você se sente Uhum. forte? Eu estava já me sentindo forte antes de falar isso. Mesmo que eu disse apático, eu estava me sentindo forte. E quando eu Uhum. falo quero salvar, parece que é tudo que eu preciso fazer. Sim, sim. É onde a gente se sente a síndrome do super-herói que a criança tem, né? Que ela tem Uhum. esse desejo profundo de salvar os pais. Ela se sente poderosa, ela se sente. A criança tem esse desejo, mas o adulto fracassa nessa função, né? Tá bom. Ivone, como que é esse lugar? Deixa a Ivone caiu? Parece que ela caiu. Como que tá aí, Gi? Eu Som- estou em uma sensação de. Sabe o bebezinho lá no útero da mãe, a recém, começando a se formar? É essa sensação que eu tenho. E eu quero muito que a Lívia venha me salvar. Eu quero. É como se ela fizesse parte de mim. Como se tiraram Uhum, ela de mim. uhum, Arrancaram ela. E eu tô sofrendo. Eu não uhum. consigo ir pra vida. Então, Tem um mas ela é pouco. sua filha, é seu filho, você é a mãe. Quando você Como que é fala olhar isso para pra a mim, Ivone? eu olhar pra Ivone. A Ivone caiu de novo? Caiu de novo a Ivone. Ah, tá ali. Consegue olhar para a Ivone, Gi? Não. Uh-uh. Quando Só fala para ela ela. fecha os olhos. Só fala para ela. Não há nada que você possa fazer por mim. Não há nada que você possa fazer por mim. Como que a Ivone se sente? O áudio, Ivone. Tudo bem. Parece que é meio pesado quando ela fala assim, mas está tudo bem. Meio um Uhum, cansaço nas costas. uhum. Só fala para ela, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Respira, solta o ar. E fala para ela, eu sinto muito.
Eu sinto muito. Mas eu tentei. Mas eu tentei, Até onde foi possível. até onde foi possível. Como que a Lívia se sente quando a Ivone fala isso? Eu não sei, a Ivone me incomoda, na verdade. A sensação que eu tenho é que ela me incomoda. E a sensação Experimenta que eu falar tenho, para ela, você deveria ter feito mais. você deveria ter feito mais. Acho que é isso, com Você certeza. fez pouco. Você fez pouco. Eu sinto ela indiferente à situação. Então, mas percebe lá, Gisele. E a Gisele, Gisele a me Ivone incomoda. poderia fazer algo por você? Então fala para a Lívia, nem você pode me salvar. Nem você pode me salvar. O seu pai tentou. Seu pai tentou, não conseguiu, e nem vai conseguir, e nem você vai conseguir. Você É também vai muito. fracassar. Você também vai fracassar. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Não, a culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Nunca foi Respira. e nunca vai ser. Uhum, respira um pouquinho. Vou pedir para mais alguém entrar no campo. Preciso de mais uma pessoa para entrar no campo. Nossa, gente, a sensação que eu tô muito confusa. É tipo assim, eu não sei se eu sou o filho, se eu sou o pai. É, Nossa, muito. E aonde começa a desordem, cognitivamente. né? Uhum, você é filha. A Ivone é seu pai e a Gia é sua mãe. Nossa, muito forte. E ao mesmo tempo Percebe a como? Gisele me pesa. É assim, eu queria fazer, eu acho que é o que eu tinha que fazer, mas é uma trava no meu caminho, uma pedra no meu caminho, me atrapalha a Vocês vida, sabe? percebem como a gente não pode fazer nada? Mesmo que a mãe às vezes peça, tipo assim, a gente não é possível, porque é uma dor e a única pessoa que pode resolver o problema da Gi são os pais dela. Então a gente vai tentar olhar aqui para o problema um pouquinho para trás para poder trazer força para ela. E tá vendo, o Ricardo? A sua briga com o masculino, com o pai, como é que essa mãe ia cuidar de você? Não tinha condição, ela não conseguia cuidar nem dela, ela te trouxe para a vida, ponto. Né? E eu não sei como está viva até hoje, né? Isso que é muito louco, assim, a força deles, né? A força deles é bonito de ver que, mesmo debilitada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente falando, né? Então, realmente, assim, a função de pai e mãe é trazer a gente para a vida. Põe isso na cabeça de vocês. O que vier depois é lucro. Se pôde fazer um pouco a mais, que bom. Mas assim, vou falar uma coisa para vocês, assim, 90% não consegue, né? E geralmente também a gente falha nesse papel com os nossos filhos, porque a gente está tentando ser pais melhores do que os nossos. Então, vem uma arrogância aí que faz a gente fracassar. O que faz a gente fracassar como mãe ou como pai é essa arrogância, de falar, eu vou fazer melhor. Não vai. Para com isso que você vai fazer pior e mais feio. Uma vez minha mãe olhou para mim e falou: Nossa, você tá pior que eu. Aí eu falei: Eu achei que eu tava essa última bolacha do pacote. Ela falou: Você tá bem? Aquilo foi eu tomei um susto, cara. Eu falei: Como assim? Eu fiz tantas coisas para ser melhor e fiquei pior que ela. Aí aquele dia foi uma cura. Eu falei: Pronto, acabou. Já fracassei, já desisto dessa missão de ser melhor. A gente vai ser diferente, né? Kézia, sabe uma coisa que eu sempre ouço da minha mãe?
Hum. Ah, mas eu faço tantas coisas por vocês e vocês não me veem, não me enxergam, Faz né? mesmo, porque Não senão me ela tá dão viva até hoje. valor. E assim, eu reconheço, né, essa, essa, essa atitude dela, né, de querer fazer o bem, o melhor, né, mas tem outras coisas também que incomodam também, assim, né, que eu, como no lugar de filho, eu tenho que segurar essa arrogância também, né? Arrogância, você falou certo, arrogância. Porque é interessante ponto de vista, olha para você ver que você não tem essa força para criar uma família. Nem um relacionamento. Está encalhado aí faz 10 anos. Tô Entende? atraindo merda, 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 A merda. gente só faz pior. Assim, a gente tem que baixar a beira e falar, nossa. E às vezes assim, a gente está brigando por um mérito, por um troféu. Isso saiu na constelação hoje de manhã. Às vezes a gente está querendo um troféu, é o troféu de quem sofreu mais, de quem foi o mais fudido, de quem teve a vida mais pesada. Deixa com os seus pais. O troféu é deles, foi mais pesado para eles e ponto, e acabou. Só que o que a gente está tentando fazer? É difícil para mim também. É difícil, só que o seu difícil é mais leve. Ponto. Só que a gente fica nessa briguinha. Deixa eu ouvir um pouquinho a Heralda. Como que é esse lugar, Heralda? Olha, esse lugar é uma bagunça, porque a Lívia eu acho ela uma merda, tá entendendo? Não sei o que é, Seu não pai. entra. E a Ivona é uma besta. Esse é Uhum. o tempo. Vice? E a Gisela não é nada. Uma Eu não sei, coitadinha. é como se fosse uma bagunça. Disse-me-disse, Uhum. não sai de nada. Aí eu não sei nem o que eu sou dentro daí. Eu estou dentro sem Não dá nada. saber. Nada, é. Então, respira um pouquinho. Ela já trouxe a informação para o campo. Olha para a Gisele e fala para ela. Não, não, na verdade, não é para a Gisele. Como que você olha para a Tassi? Quem é Tassi? Deixa eu ver a cara dela. Tassi. A Tassi, uma boa. Nada. Ele é uma pessoa que está sem rumo na vida. Não sei se Uhum. é isso. Por Não quê, tem gente? rumo. Pai é a direção. Então, você recebe da mãe, interessante ponto de vista. Você ainda recebe da mãe, mas pai é a direção. Exatamente assim. Sem Só que qual é rumo. o Ele problema do sem seu rumo, pai? Olha a sem. mãe do seu pai. A Gi é a mãe do seu pai, a Ivone são seus avós paternos. O que o seu pai recebeu da vida? Assim, ambos já são mortos, né, falecidos. E desde criança eles viveram muito pouco tempo como casados, assim, eu tendo a presença ali na família, né, dos meus avós paternos. Houve a separação, houve a traição por parte do meu avô. Óbvio, como E é que fica eu casada com aquilo? sempre, e eu Né, Gi? sempre Não tem vi a condição minha de ficar avó, assim, eu casada. sempre enxerguei a minha avó paterna como uma mulher depressiva, muito depressiva, daquela depressão assim que não queria nem sair de casa e muito fria afetivamente. Então eu sempre enxerguei essa frieza do meu pai como uma falta também, talvez tudo isso que eu vivencio hoje, eu acho que meu pai também vivenciou muito lá dentro da família dele, Com né? certeza, você está repetindo o padrão do pai mesmo, viu? Você está muito Exatamente. identificado com essa dor do E, masculino. e o meu avô, pai do meu pai, era assim,
Um homem muito arrogante, muito perverso, mas ele era um homem próspero. Hum. Como que a Tassi está se sentindo? Eu tô com muito sono. Me deu muito sono quando eu entrei no campo e assim, abrindo muito a boca e uma sensação de moleza e dores aqui nessa parte do rosto e aqui em cima da sobrancelha. E assim, é uma moleza, uma vontade de deitar e dormir. Uhum. Ok. Alguém te chama atenção? A Daiane. Uhum. A sua mãe também olha para o sintoma, né? A Daiane representa a rejeição, o sintoma de rejeição e abandono, tá? E como que é esse lugar, Daiane? Como que tá aí agora? Engraçado, né? Eu tava fazendo, você viu, quando eu entrei no campo, eu tava limpando a cozinha, fazendo as coisas. Impressionante. Quando eu entrei no campo, não deu vontade de fazer nada. Deu vontade de ficar aqui. Tô deitada no sofá. Deu vontade de fazer. Uhum. Tipo assim, meu Deus. E na hora Leva que a gente para ser um bebê de novo, né? Uma criança, né? vontade de fazer nada, sabe? Tô querendo que alguém me traga até água aqui. Mas é, na hora que a Tassiana falou de mim, eu tinha certeza que ela ia me chamar, porque ela também chamou minha atenção quando ela entrou Uhum. Uhum. Tem no rejeição no campo dos dois, mas hoje a gente vai olhar mais para o campo do pai. é, Mas interessante, Késia, que eu também, a Daiane também me chamou a atenção. Uhum. Bastante. A única que me chamou a atenção no campo foi ela. Uhum. Com certeza você também teve desafios lá para trás, né? Mas eu vou cutucar. Deixa eu só ouvir mais uma pessoa aqui, para depois ir lá na Gisele de novo. A Jeane. Como que é esse lugar, Jeane? A primeira respiração que eu fiz para entrar no campo já me veio uma sensação de choro muito forte. E aí eu fiquei com os olhos fechados um tempo, respirando, e aí eu comecei a tremer muito, tremer de meu corpo balançar. Eu tô sentindo dores assim nos meus braços, de tanto que eu tava tremendo e muito bocejo. Bocejo de doer a mandíbula, aquele bocejo que você abre a boca assim, de ficar dolorido. E enquanto a Lívia tava se movendo no campo, e ela ia para um cômodo, voltava, ia para o outro, me veio uma frase muito forte, que é para que ela ainda não encontrou o lugar dela na vida, Uhum. que ela tá perdida ainda. Como que a Lívia olha para a Jeane? Eu não sinto nada, assim, me deu vontade só de ouvir mesmo, como tivesse informações vindo ali importantes. Me senti muito incomodada com a Heralda, que falou que eu sou um merda. Isso pegou muito fundo. Desculpa. E é uma frase que eu, como Lívia, uso muito pro masculino. Um merda, um pai de merda, é uma frase que eu uso muito, então veio, eu falei, caraca. E a Bom Jane, eu ouvir, senti é bom ouvir seu nosso próprio julgamento. é. E a Jane, eu vi que tinha informação ali. Mas eu, o tempo todo, gente, eu tô me sentindo nublada. Como se eu não estivesse entendendo nada. Assim, ó, eu fico assim, tentando entender, não entendo quem que é quem que não é quem. Eu tô assim. E eu, enfim, acho que é do campo mesmo. Que eu tô sempre em constelação. Eu tô assim, ó, perdida, perdida na vida, como disse a Jane. Uhum. E mudou alguma coisa em olhar para a Gisele? Ou continua igual a vontade de salvá-la? Eu acho que a vontade de salvá-la era no começo, agora é como se me incomodasse, que é um peso. É tipo, pelo amor de Deus, não quero mais carregar você, sabe? Tipo, agora eu já tô achando como se fosse uma tralha, uma. Nossa, tipo, é isso, muito trabalho, não quero, sabe? Acho que essa é a sensação agora. Tipo, me larga que eu quero te largar. Tipo assim. Ai, meu Deus.
A Jeane representa a homossexualidade, tá? No sistema. Vamos um pouquinho mais para trás ver o que que a gente percebe aí. Geralmente essa homossexualidade também está naquele lugar aonde eu rejeito. Você rejeita o pai. Olha o que que a Heralda fala para as Lívia. Você é um bosta, um merda. Eu não recebo de você. Então você cortou todo o vínculo aqui com o seu masculino, né? Como pode melhorar? Rapidinho, a Então, Heralda assim, é quem, Kézia? Eu sou quem e a Heralda é quem? a Heralda é seu filho. A Heralda é meu filho. A Heralda é o Ricardo. Tá. Eita, é meu filho me chamando de merda, então. É, De pai de merda. Tá. isso mesmo. Então, eu rompo. E o que que acontece, gente? Eu rompi com o pai, deixo de receber a força do masculino. Faço um pacto com a mãe, de salvar a mãe. Vou para o campo das mulheres do meu sistema. O que que acontece com o meu corpo? Ele busca o masculino. Ele vai buscar uma outra força, uma outra energia para me compensar. Porque quando eu deixo de receber do meu pai, eu preciso compensar essa energia dentro de mim. E vocês excluem o masculino. Mas eu falo de uma forma generalizada, que aqui no grupo a gente faz isso, né? A gente tem essa dificuldade de receber do pai. E às vezes é num nível tão alto, tão forte, que eu preciso deste complemento masculino na minha vida. Hoje eu vi algo tão forte sobre. Deixa eu compartilhar isso aqui para vocês, falando sobre. Só dar um parênteses, uma pausa aqui na constelação, para vocês respirarem. É a página de uma consteladora, tá? E ela está falando sobre a alma gêmea. E ela fala assim. Não era alma gêmea, era apenas a ferida compatível. O que que acontece? O que que você me falou, né, Ricardo? Eu só atraio relacionamentos tóxicos e perversos. Olha esse post que sensacional, né? Então, não era alma gêmea, era apenas a ferida compatível. A ligação entre traumas gêmeos ou complementares é uma das maiores químicas que existe. Mas a intensidade e a força inicial da conexão não significa amor. Muitas vezes é só adrenalina e a agitação emocional do seu sistema de defesa sendo ativado ao reconhecer um padrão inconsciente, conhecido e não superado. O trauma gêmeo ou complementar seduz, porque oferece a ilusão de um final feliz para uma história que não foi resolvida dentro de você e dentro do nosso sistema. É a promessa de evolução que termina sendo apenas uma repetição. A alma não sente pressa. Se há urgência, dependência ou obsessão, quem está apaixonado é a ferida e não o espírito. Ficou claro, gente? Ficou claro que, assim, o que eu vivi não foi amor? A gente não conhece o que é amor. A gente conhece feridas. E o amor, e às vezes, assim, aquele que poderia trazer amor para o meu sistema cura, eu vou olhar como um tédio. Deus me livre e guarde. Se aquela criatura não me traz dor e sofrimento, adrenalina, igual a química lá para trás, né? A gente rejeita. Então, a gente rejeita a cura. Então, eu falo assim, que é um grande exercício, acho que a primeira escolha aqui, deixa eu olhar para quem olha para mim, deixa eu começar aqui a escolher quem me escolhe também, né? Porque a constelação fala assim também, por exemplo, que eu acho muito legal. Você nunca escolhe, então, por exemplo, eu chego na praia, aí fala onde eu vou sentar. O lugar que eu vou sentar é o lugar do trauma, do problema, vai ter um barraco, alguém vai se matar ali, alguém vai morrer, vai sair tiro. É sempre assim. Aí eu aprendi, eu sento no segundo lugar. Então a gente tem que aprender nunca escolher o primeiro, porque o primeiro é sempre o trauma. O primeiro vai ser sempre aquele lugar que a gente cria conexão de trauma, entende? Então, chegou num lugar, dá uma respiradinha. Tipo assim, talvez quem eu não escolheria aqui é esse que eu deveria escolher. Aquele lugar que eu não sentaria é esse lugar que eu ia sentar, porque a gente vai se atrair pelo trauma e pela dor, para poder repetir padrões, tá bom? Ô, Bom, Kécia, sim? Kécia, é isso que ele sente, ele não sente o amor da família.
ele não sente, ele não é protegido. É isso que que não sou eu, né? Eu sou ele. É Sim. isso, ele não sente o amor. Ele quer se apresentar, esse amor, e esse amor não existe. É isso. Então vamos colocar a ordem aqui. Olha lá para a Gi, Heralda. Como que é olhar para a Gi? Gi, olhar para ela, Como eu que é? sinto ela nada. É como uma pessoa que fica só escutando e não faz nada. Posso falar? Uhum. É isso. Sim. É isso. Pode falar? Assim, eu tô olhando para ela assim, e ela não ajuda. Uhum. Como Não que tá ajuda, isso? tá entendendo? É isso que eu estou sentindo. Tá bom, Heralda, obrigada. Deixa a Gi falar. Eu estava totalmente encolhida. Não queria olhar para nada, não queria olhar para ninguém, não sentia nada. Eu queria entrar num buraco. Eu estava num buraco. Quando você trouxe a consciência, você trouxe Tá travando, Gi? Tá travando. a informação, né? Estão me ouvindo? Tá Tá melhorando, ouvindo? vamos ver. Uhum. Quando você trouxe a informação de quem era a Giane, foi a mesma coisa que ter jogado um balde, tudo que tinha aqui não tem mais. E eu não sei de onde veio essa força, mas simplesmente saí do buraco, joguei meus cabelos, e Uhum. agora eu tô. Uhum. É como Ok, agora eu fui vista. ok, legal, perfeito. Eu preciso de mais alguém para entrar no campo. Quem pode entrar? A Sueli entrou. Pode entrar, Sueli? Que delícia ver essa Sueli. Ai, que delícia. Ui! Ai, que gostosura. Ui, nossa, que vontade de sorrir. Uhum. Ui. Ok, fala para a Sueli, você é o meu amor, É, você é o meu amor. mas o nosso Você é o amor meu era amor. proibido. Mas o nosso amor era proibido. Em honra a você, Em honra a você, eu não amarei mais ninguém. eu não amarei mais ninguém. E não amei mesmo. Uhum. Entende o voto ali? Uhum. Como que é esse lugar, Sueli? O áudio, o áudio. Confortável e um pouco frio. Uhum. Como que é ouvir que ela não vai amar mais ninguém? Hum, não, não é bom. Uhum. Vida segue, Uhum. vida segue. E me arrepio. Uhum. Fala para ela, eu sinto muito se não podemos ficar juntos. Eu sinto muito, Se não podemos ficar juntas. eu sinto muito se não pudermos ficar juntos. Não foi permitido. Não foi permitido. O nosso amor não foi permitido. O nosso amor não foi permitido. Eu agradeço a sua fidelidade, Eu agradeço a sua fidelidade, mas ela vai te causar muita dor. mas ela vai te causar muita dor. E fala para ela, por favor, Por favor,
Seja feliz Seja feliz com o que for possível. com o que for possível. Eu tentarei fazer o mesmo. Eu tentarei fazer o mesmo. Respira um pouquinho. A Gi consegue ouvir? Sim, tudo. Como que você se sente? É verdadeiro tudo que ela diz, sabe? Eu me sinto confortável, ao mesmo tempo triste, mas é verdadeiro, é o que foi verdadeiro. E agora eu só consigo olhar para a Heralda. Uhum. Fala para a Sueli, então. Agora eu tomo consciência. Sueli, agora eu tomo consciência. E me fechar para a vida. Vou só desligar o som. Gi, abre o seu de novo. Gi, abre o seu. E fala para a Sueli, me fechar para a vida foi um erro. Me fechar para a vida foi um erro. E foi, Me viu? deixou infantil. Me deixou totalmente infantil. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E me E me abro ve- novamente para o amor. e me abro novamente para o amor. E sabe o que vem aqui? Um sentimento de que, nossa, eu poderia sim ter amado. Eu poderia sim ter amado outra pessoa, outro homem, outra. Eu poderia sim. E como eu poderia? Olha para a Ivone. Como que é olhar para a Ivone agora? Fala para ela, eu sinto muito, mas eu nunca estive disponível para você. Eu sinto muito, mas eu nunca estive disponível para você. Quando ficamos juntos, o meu coração pertencia a outra pessoa. Quando ficamos juntos, o meu coração pertencia a outra pessoa. Você fez o seu melhor. E fez, viu? Você fez o seu melhor. E fez. Agora eu tomo consciência. E agora eu tomo consciência. E do meu jeito, E do meu jeito, o amor transbordou. o amor transbordou. E tivemos um filho. E tivemos um filho. E olha lá para Lídia. Fala para Lídia, meu problema nunca foi com você. O meu problema nunca foi com você. E nem com Eu seu tenho papai. que pegar ela no colo. E nem com seu Uhum. papai. A dor de não poder viver um grande amor. A dor de não poder viver um grande amor Me fez perder o brilho nos olhos. me fez perder o brilho nos olhos. E o tesão pela vida. E o tesão pela vida. Eu sinto muito. Eu sinto muito, eu sinto muito. Mas Eu mesmo sinto, assim, mas mesmo assim, você veio. você veio. E do meu jeito, eu te amei. E do meu jeito eu te amei. E ainda te amo muito. E ainda eu te amo muito. Respira fundo. A Lívia consegue ouvir? Nossa, bateu fundo aí esses os últimos acontecimentos. Eu senti que eu
sinto muita raiva agora porque eu também não consegui viver o amor. E bem com a Eu, sua história, né, Lívia? Bem com a sua história, e foi bem na sua ferida aí também, mas voltando pro representante. mas no representante eu sinto como se tivesse ficado congelado também. Não pôde viver o amor, amar. Porque Ficou entenda preso que a na gente passa história a dos nossa vida ancestrais. inteira tentando entender o que que aconteceu com os nossos pais. Por que que a minha mãe não é feliz? Por que que a minha mãe não levanta da cama? Por que que a minha mãe é diabética? Por que que a minha mãe... Entende que a gente fica, a criança, ela fica nessa masturbação mental e tentando suprir a necessidade da mãe. Mas, tipo, ninguém pode suprir a necessidade da mãe, a não ser o próprio amor, aquilo que de alguma forma feriu, né? Ela, entende? E eu sinto, Gi, assim, no campo, e nem foi o seu sistema que proibiu, foi o próprio sistema da Sueli que, tipo, a própria Sueli, nem sei se tem a ver com o sistema dela, foi ela mesma que, tipo, que percebeu que acabou fazendo um outro tipo de relacionamento, entendeu? Que funcionava mais para ela naquele momento. E isso te causou muita dor, não é responsabilidade dos pais, entende? Não foi ninguém que proibiu esse amor. Ela que percebeu ali que tinha algo que precisava ser feito diferente, e ela teve coragem e fez, só que você se paralisou, né? Eu Você não sinto isso também. aceitou. Eu senti isso também. Por isso que veio a Uhum, consciência de que eu perdi de viver um grande amor. uhum, uhum. E são pactos invisíveis, são pactos inconscientes que a gente faz assim também, sem acabar percebendo, né? E é muito forte esses contratos e esses pactos, porque assim, era aqui dentro de mim era um sentimento assim, eu vou amar, mas e o meu pacto? Eu vou amar, mas eu fiz um pacto. Uhum. Não, eu preciso E na ir para a vida. Não, tentativa eu fiz um pacto. infantil de trazê-la de volta. Se eu te amar para sempre, E você volta? exatamente. É isso aí. Tem uma história em Ouro Preto, eu fiquei nessa casa, né? Então, é um lugar ali, é uma pracinha, que era a pracinha do amor ali, né? E essa casa era onde morava essa pessoa, essa moça. Ela se apaixonou por um cara, mas esse cara, enfim, foi levado para uma guerra. E aí, lá nesse outro país, nesse outro lugar, se casou, teve filhos, e biriri, bororó, bororó. E ela passou a vida inteira aí esperando ele voltar, né? E tipo, eu não lembro do final da história, mas quando ele volta com a família, ele volta bem, ele seguiu a vida e ela passou, sei lá, 40, 50, 60 anos esperando. E aí ela meio que ela se mata na porta da casa ali que ela morava, né? Foi bem interessante ficar nessa casa assim, e essa história, porque o lugar é lindo, é um jardim lindo, e era onde eles se encontravam, onde eles foram amantes. Só que as próprias situações da vida levaram ele embora, e ele continuou a vida, né? E ela ficou esperando ali, não casou, não teve filhos, e aí na hora que acaba a guerra, que esse homem volta, o homem volta cheio de filho, casado, tipo assim. E ela passou naquela expectativa infantil ali, esperando o grande amor voltar a vida inteira, e acaba se matando, né? Então é muito interessante. Eu esqueci, é a Marília, a história. Ah, é uma história famosa, a Marília e o. Ah, depois eu pego para vocês. Mas são arquétipos, né? Então, e é um amor infantil, né? O que é a Giz, o que essa avó, né, Ricardo, sentiu é um amor infantil. Mas de alguma forma é um contrato que se perpetuou também. Então, se a minha mãe não amou ninguém, em honra a esse amor, né, Ivone? Olha, na verdade, a Lívia olha para Ivone olha para a Gi, desculpa. Olha para a Gi e fala em honra a sua dor. Em honra à sua dor, Eu também não amarei mais ninguém. eu também não amarei mais ninguém. Foi assim até agora. Foi assim até agora. E que seja assim só até agora. Uhum. Agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência. E basta. E basta. É muito ruim esse lugar. É De não horrível. estar É um lugar de disponível. desnutrição, né? Horrível. Totalmente desnutrido. Me veio muito forte, Kézia.
Vai viver o seu amor e viva por mim. Uhum. Viva esse amor por mim. Respira todo mundo. E a Como Tassiana? que a Lívia olha para a Tassi? Quem é a Tassiana? A Tassiana é a esposa? É, né? Eu olho com tristeza também. Fala, eu nunca estive disponível para você. Eu me senti indiferente, tenho vergonha por isso. Me senti indiferente a ela e tenho muita vergonha, é uma dor bem profunda estar indisponível para te Olha, eu ver, para ver sinto quem você é, para ver quem você é, porque você merece. Tassiana, é isso que eu vejo. Merecia a minha presença, né? O amor, não só o resto de mim, que é como se fosse assim, sabe? Eu é tipo um fantasma, né? Uhum. Fala para ela, eu sinto muito. Eu sinto muito. Agora eu tomo consciência Agora eu tomo consciência de que, inclusive, o amor volta a fluir. de que, inclusive, o amor volta a fluir. E agora eu posso olhar para o amor. Agora eu consigo olhar pro amor? Que agora eu consigo olhar pro Agora amor. eu posso olhar para o amor. Eu posso Alguém olhar pro pode entrar amor. no campo? Alguém diferente pode entrar no campo? Quem pode entrar? Eu tô aqui, vocês me acharam, eu tô fugida. Eu não tô aqui. Eu fugi das crianças. Férias, gente fugindo. A Dani entrou. Respira um pouquinho, Dani. Quero que a Ivone, a Gi, a Jeane, a Daiane, a Lívia, a Sueli. Todo mundo vai olhando um pouquinho lá para a Dani. Respira um pouquinho. Dani, fala assim para o campo. Abre seu microfone e fala para o campo. Eu existo. Eu existo. Eu tô aqui. Agora eu faço parte. Agora eu faço parte. Agora eu posso me aproximar. Agora eu posso me aproximar de vocês. Uhum. Como quer dizer isso, Dani? Eu ainda tô triste. Eu tenho, mas ele parece que tá me abrindo. Mas eu ainda Uhum. tenho uma tristeza. Me subiu um Uhum. calor, uma coisa assim. Uhum. Mas eu ainda tenho muita tristeza. Uhum. Fala, eu fui excluída até agora. Eu fui excluída até agora. Parece que eu fiquei com vergonha. Uhum. Mas Eu eu tô até, precisei me ausentar. mas eu precisei me ausentar. Até o meu rosto tá quente de vergonha, Uhum. Porque ninguém me reconhecia, porque ninguém me reconhecia. mas eu sempre estive presente. Mas eu sempre estive presente. Porém, vocês nunca me permitiram ficar por muito tempo. Porém, vocês nunca me permitiram ficar por muito tempo. É um Agora alívio. basta. Uhum. Agora basta. Agora eu fico. Agora eu fico. É muito leve. Uhum. E todo mundo como se fosse a primeira vez olhando para o amor, olhando para o divino. Respira essa energia, respira o amor, a consciência do amor divino e exala o amor e a consciência do amor divino. Vocês veem como tem sentimentos, Ricardo, que são inéditos na nossa vida? É como o corpo, você me envia agora os downloads dos sentimentos, que eu sei qual a sensação e a maneira mais elevada de amar. Então, né, queridão, agora o senhor, né, sabe o que é isso e agora o senhor está apto a poder, porque é tão louco assim, o nosso corpo só conhece dor, 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 rejeição, abandono, né?
Então, e a gente é meio preguiçoso até para poder criar novas experiências, né? Porque na dor é rainha da dor, a rainha da escassez, a rainha o rei do abandono, entende? Assim, então, tipo assim, nesse território eu já domino, entende? Nesse território aqui eu rodo a baiana. Então, ir para um território novo é esquisito, é diferente. Por isso que a constelação fala, o diferente também é bom. Kézia, Sim? quando a Daniela entrou, Daniela, me deu vontade de dormir. O que que eu sou? Dormir. A rejeição, o abandono. Nossa, que vontade de Agora que o dormir, de não... amor, agora que vocês reconhecem o amor, não tem mais sentido você ficar aqui. Porque, na verdade, assim, pode sair do campo, Dani, assim, energeticamente, que é pesado esse lugar, né? Dá um passo para trás essa energia. Mas, às vezes, a gente sustenta essa energia no nosso campo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando não tem o divino, quando o amor ele não existe, a gente não cria um real, a gente não tem filhos, a gente não consegue ficar na vida. Então, muitas vezes são mentiras que a gente conta que não teve amor, entende? Talvez realmente assim, ele não foi algo, uau, não foi aquela Xuxa na nossa vida, assim, né? Aquela coisa que chegava e fazia aquela festa, tal, mas tipo, ele estava aí. Ele sempre esteve aí, de alguma forma. É que a gente realmente tinha um olhar torto, parece com um imã ali para o trauma. Né? Então, ressignificar essa trajetória é o que a constelação faz, ela devolve o amor, ela faz o amor fluir. Né? Ela faz a gente ver onde é que estava o problema, que o amor existiu, porque assim, a gente estava no julgamento, então o pai do Ricardo olhava para o pai dele e falava, você é um bosta, você não cuidou direito, você não fez direito, a culpa era sua, então um julgando o outro. O julgamento é a ausência do amor. E quanto mais julgamento eu fico que não teve, não teve, não teve, menos eu tenho. Então agora, Ricardo, é eu aprender a transliterar esse amor e ver amor em tudo. Amor em tudo, inclusive às vezes na escassez. Tipo, eu vi um meme falando, né, que me chamou muita atenção. A vantagem de ser pobre. Você não vai subir montanha, você não sobe num balão. Tipo assim, você não pega o avião errado. Então, assim, tem uma proteção, às vezes, assim, em alguns lugares, né, que foi proteção até agora, mas a partir de agora, mas era um amor ali. A escassez em alguns sistemas, o meu sistema, a escassez era amor. Se não tinha dinheiro, ninguém usava droga. Se não tinha dinheiro, ninguém ia para o puteiro, ninguém ia trair, ninguém ia fazer nada de errado. Então, eles acabaram com tudo que tinha para não trair, para não acabar com a saúde deles mesmo, para não, sabe, para não fazer coisa errada. Só que enquanto tem dinheiro, fazia. Aí o que eles fizeram? Acabaram com tudo. Enquanto não acabaram com a última casa, com a última fazenda, com o último gadozinho, com a última pé de manga, não sossegaram o rabo. Só que agora, com a ferramenta, o que eu tenho que olhar? A escassez foi amor. Graças à escassez, meu pai está vivo. Graças à escassez, minha mãe sobreviveu. Só que eu preciso, eu continuo precisando da escassez e do amor que a escassez me trouxe, ou eu posso agora ressignificar esse amor e aprender a ser amada pela prosperidade? Mas isso é algo que o meu sistema desconhece, essa frequência do amor e da prosperidade. Porque quando a gente pega o dinheirinho, o que a gente faz? Vira a pomba gira louca. Maluca que sai por aí tocando terror no Goiás, né? Vai para Chapada dos Veadeiros como se não houvesse amanhã. Quer viver 10 dias, 10 anos em 10 dias. Então, resumindo, né? Então, percebe como a gente tem que exercitar esse novo? Então, agora a Lívia olha lá para a Heralda. Fala para ela, o amor sempre esteve aqui. O amor sempre esteve aqui. Agora eu reconheço. Agora eu reconheço. Foi um amor limitado, Foi um amor limitado, mas ele sempre existiu. mas ele sempre existiu. E você é a prova viva disso. E você é a prova viva disso. Você extrapolou as limitações do amor. Você extrapolou as limitações do amor. Mesmo numa terra
Sabe aquela terra do Nordeste, dona Heralda? Sabe aquela terra seca? Sabe aquela florzinha que nasce numa terra seca? Essa é você, esse é o Ricardo. Eu gostei de ela Você dizer isso, eu gostou, gostei. eu sei que você gostou. Gostei. Então, Então, eu assim, estava precisando. o Estava amor é isso, precisando. cara. Se a gente der uma brechinha para ele, por menor que seja, ele vai nascer. Assim, você vê aquele azulejo, eu adoro. Sabe aquele azulejo que ele cimenta e nasce uma florzinha? Você fala, como que essa bicha nasceu aqui nesse lugar, né? E uns lugares assim que você fala, meu Deus. E eu dou aquele exemplo, às vezes, daquela mulher que está usando crack, que você vê a mulher ali na rua, naquela situação, gestante. Você fala, uau, olha o divino ali se manifestando de uma forma, né, tentando curar ela, tentando trazer consciência, né? Então, assim, o amor, ele vai se manifestando até nas frequências mais sombrias e umbralinas, né? Até nos terrenos mais áridos, mais inférteis, o amor pode prosperar. Então, assim, agarra nesse grãozinho de mostarda, né? Nesse grãozinho de areia que às vezes se tornou o amor dentro do nosso sistema e faz esse amor prosperar e faz esse amor ficar grandão, né? Então, é algo que a gente precisa, só depende de nós, né? Esse novo olhar para o amor, né? E eu sou a prova viva disso. A prova viva, né? Quando eu engravido do Raul, eu menti para o sistema inteiro, porque eu não sabia como amar um filho. Eu não sabia o que era ser a mãe, eu não sabia o que era dar amor para um filho, e eu menti. Só que a partir do momento que aquela vida nasceu, nasce também um amor diferente, e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai, né, se reeducando. Então, Ricardo, é um processo de reeducação amorosa que você precisa passar, de ver amor em tudo. De ver amor em tudo, Eu, inclusive às s- vezes no abuso. eu queria falar que eu senti muito que não é que não tinha o amor. Quando tinha disponibilidade, eu sentia medo do amor. Continua assim, quando olha para Tassi, olha para Heralda, eu sinto que essa indisponibilidade era medo do amor. Então, por isso tem que Sim, dar essa brecha, dar essa brecha sim, pro porque amor às vezes se eu fluir. amar eu vou perder, igual a minha ancestral perdeu, né? Então eu prefiro não me abrir para o amor. Criei uma barreira para o amor não chegar. E o amor é aquele negócio, né? Que seja bom enquanto dure, né? Porque assim, a gente tem várias almas gêmeas, né? Que vão trazer para nós experiências de cura, informações, códigos, e cada um que chega, e alguém tem que ir embora para o novo amor chegar, com novas experiências, com novos códigos. Só que às vezes a gente fica preso naquele amor cego e infantil do pai, da mãe, ou às vezes do ancestral mais antigo, né? Da avó, do avô, da tataravô, enfim. Então, Ricardo, olha para essa ancestral sua, né, para essa avó materna, para esse amor que não pôde ser vivido, né? E em homenagem a vocês, eu viverei o amor próprio, o amor por outra pessoa, o amor pela minha própria família, o amor pelo meu trabalho, o amor pelo meu propósito, o amor pelo dinheiro, o amor pelo meu sucesso. Tá? Então, toma esse amor que não pôde ser vivido lá atrás, puxa essa energia para cá e transborde essa energia. Para quem não sabia o que era ser mãe, olha para você ver hoje o tamanho que eu fiquei, né? Quantos filhos, né? Assim, não filhos que às vezes ficam em um lugar, mas assim, o quanto meu amor transbordou porque vocês estão aqui, porque teve conexão. E por mais rude que eu seja, por mais esquisita que eu sou, tem um amor ali, entende? E esse amor, mesmo ainda não sendo tão grande, que eu sou roots, ele é o suficiente para vocês poderem estar aqui. Então, assim, Sabe não, o que é não mais menosprezem engraçado? esses Que a amores gente, pequenos. que a gente não consegue perceber isso na gente. Porque eu estive com você e você é amor puro. Por mais que você fale, por mais que você, aqui nesse exato momento que você está falando que você é, enfim, Rude, você é amor puro. Rude, não existe rudidez em você, não existe.
Então a gente não Não, escura consegue, mais uma parte. mas Em- a gente em- às vezes não consegue enxergar isso tudo na gente, né? É, E é mas É, tem verdade, essa Gi. energia. Ô, Gi, e detalhe, eu comecei a seguir a Kézia justamente porque eu achava ela uma mãe super amorosa. Ó, E a nordestina, né? Achei aqui, ó. Love you. Ou mas seja, era uma parece que dor, esse amor vem aumentando cada vez mais, assim, né? Mas é engraçado que a gente já fala assim, eu nunca vou ter capacidade de amar, vai, vocês vão aprender. A minha mãe falava assim para mim, você tem um coração de pedra, você é egoísta, só pensa em você. Aí vem, né, as nossas curas, os nossos movimentos, né? E eu falo, e hoje realmente eu sinto um amor que às vezes ele é até insuportável, né? Porque meu filho, ó, pra você ver, hoje eu tô, gente, como a gente é cretina. O Tomás hoje foi, ele tá com a namoradinha assim, aí ele pega a namoradinha na escola, e só que ele tem que atravessar uma avenida aqui, a Dom Pedro, a Daiane, aquela Dom Pedro me irrita. E é muito movimento. E eu falo, filho, aí eu falei para ele, eu vou com você atravessar a rua. Que eu falo, eu não quero que você atravesse a Dom Pedro sozinho. Só que do outro lado é o supermercado, né? Pão de Açúcar. E a namorada mora do outro lado da rodovia. E 200 mil crianças atravessam essa avenida todo dia. E eu dando xerique. Aí hoje eu catei ele. Aí ele falou assim, aí ele falou, mamãe, eu vou atravessar a avenida. Aí, gente, eu abracei ele, mas eu chorei. Falei, não é possível que eu tô chorando por causa da avenida. Kézia, eu atravessava essa avenida com 14 anos, eu e meu irmão. Eu com 14, meu irmão com 10. Sozinhos. Não, todo mundo de criança atravessa, gente, até os cachorros, mas a gente é muito retardada, né? Mas às vezes aí, eu peguei, abracei ele, chorei e eu falei, vai, eu te solto pro mundo, vai e presta atenção e eu confio em você e vai fazer o seu movimento, vai pra vida, né? Mas pra você ver o tanto que, para quem não sentia amor, agora pro guri atravessar a rua, eu tô dando chilique. Então, é sobre isso, né? E Deixa eu detalhe, só Kézia, eu era responsável pelo meu irmão de 10 e pelos outros meus primos também, que era tudo menor. Não, eu vejo os guris saindo da escola, gente, eles pegam ônibus, gurizada pequenininha, e eu fico assim, nossa, como eu preciso crescer como mãe, gente, porque eu sou muito retardada. Eu sou muito possessiva, assim, retardada. Eu fico vendo essa gurizadinha. A Cleo fala, mãe, eu sou a única menina, ela tá no 6º ano, que não vai embora sozinha para casa. Que abre o portão, todo mundo sai. Eu não dei autorização para a Cleo ir embora sozinha, então eu busco ela na escola. E ela fala, mãe, e a escola é aqui na porta, gente, atravessar a rua. Eu falo, não, eu vou lá te buscar. Eu falo, eu preciso melhorar demais agora, porque aí agora, tipo assim, eu fui para aquele amor daquela galinha retardada, choca, né? Então agora eu preciso ter um amor mais moderno. Todo mundo dá um passo para trás do campo. Deixa eu só fazer mais um movimento. A Heralda fica no lugar dela ainda. Só fazer mais um movimento aqui para o Ricardo. Vocês, todo mundo pode dar um passinho para trás. Hum. Ricardo, escolhe alguém para entrar no campo. Ivone. Uhum. Respira, Ivone. Entra no campo. E a Heralda vai olhando para a Ivone. Heralda, como que é olhar para a Ivone? é bem, né? Tá numa boa. Eu sinto ela normal. Não tá bem. Sinto nada. Uhum. Uma indiferença. Fala para a Ivone, o Ricardo e a Heralda olhando para a Ivone, fala para ela: eu ainda não estou pronto, Ainda não Eu estou ainda não pronta. estou pronto, mas já já eu chego. mas já Já já. já eu já chego. Como que a Ivone se sente?
Passou um arrepio, alguma coisa assim, meio forte. É Uhum. meio. Como que se eu quisesse ouvir outra coisa. Sim, Uhum. experimenta falar, eu estou disponível. Eu estou disponível, Mas respeito o seu tempo. mas respeito o seu tempo. Tem um amor aí no campo já, hein? Tem alguém no campo aí já. E assim, tá faltando a coragem, né? De você fazer o movimento aí de ficar adulto na vida, né? De Tem sim. olhar, de ter alguém, de ter algo para dar. Porque o que que acontece com a gente que foi rejeitado? Para quem passou por abuso e quem sofreu rejeição dos pais e entende que rejeição não é real, os nossos pais não tiveram para dar, eu acho que essa é a primeira cura aqui. Meu pai me rejeitou? Não, ele não tinha mais para poder oferecer, porque ele também não recebeu. Combinado? Então, olhe para esse movimento e, e toma posse, né? Assim, Heralda, fala para a Ivone, eu tenho muito o que te oferecer. Eu tenho muito a te oferecer. E Agora, tô eu assim, tenho muito o que te oferecer. agora eu tenho muito para te oferecer. Eu E sinto já, isso. e já já eu chego. Já já eu chego, e chego mesmo. Chego e vou te Então, encher de cheiro. então venha. Chego e vou te encher de cheiro, né, Heralda? Oxe, Cheiro, vou beijinho no correndo. cangote. É o que eu tô sentindo, vou correndo. É isso. Então atualiza, né? Todo mundo bate no timo e fala e olhando, né, para o amor, né, da Heralda e da Ivone, falando: eu também Eu tenho muito o que tenho oferecer. muito a Tenho muito oferecer. a oferecer. Eu também tenho muito o que Eu tenho oferecer. muito a oferecer. Porque às vezes a gente fica naquela, esse repertório da escassez, eu não tenho. Você viu eu falando que eu ainda sou rude e as meninas vendo um monte de amor aqui em mim? Às vezes a gente precisa de atualizar. Eu tenho muito o que oferecer, e às vezes é isso que o nosso cliente está esperando a gente falar. É isso que Nossa, o amor da nossa vida está esperando a gente falar. Eu tenho muito o que te Eu oferecer. tenho a oferecer. e é uma energia forte, Késia, que sobe e desce no mesmo tempo. Não é gostoso? Eita, que delícia. Gostou? Tira a gente da escassez, coloca a gente na abundância. Esse é o mantra, ó, o mantra da sua constelação, da nossa constelação aqui, né? Eu tenho muito o que oferecer, Eu tenho muito para oferecer. né? Kundalini fluindo, isso mesmo. E tem que oferecer para os meus filhos, tem que oferecer para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus pais, para os meus ex, para a vida. Até para as ratazanas que aparecem de vez em quando infernizando a gente. Aqui só tem amor. Entende? Ninguém ofende uma pessoa que olha para o amor o tempo inteiro, que vê beleza em tudo. Então, esse amor, essa beleza, ela também nos protege, né? Então, a gente precisa tirar a armadura do abuso, a gente ficar se defendendo de tudo e falar assim: bora lá, bora aqui, vamos se colocar aqui à disposição, né? De ser visto, de ser olhada, só que a gente tem o poder de escolher. O problema é quando a gente está na invisibilidade. A invisibilidade é a criança que leva a gente para esse lugar, né? Eu almocei com a Daiane essa semana em Santos, ela falou: ai, o moço do Uber estava me paquerando, me senti bem. Eu falei: ótimo, é isso, saindo da invisibilidade, né? Não pode contar as coisas para mim, Daiane, que eu conto tudo nas aulas. Eu sou bocuda, eu conto tudo. Mas saindo da invisibilidade, se curando, não é verdade? Mas eu preciso ficar com o Uber? Eu preciso casar com o Uber? Não, que bom. E foi o movimento que ela fez ali. Ah, eu me senti bem, eu percebi que eu estou sendo vista. Isso me honra. Hoje, quando alguém mexe comigo, eu falo, meu, isso me honra. Alguém me achar bonita, alguém me achar gostosa, alguém mexer comigo na rua, eu não me sinto ofendida. Eu acho que eu ficaria ofendida quando ninguém me olhava. Só que às vezes o nosso abuso leva a gente para criança, leva a gente para um lugar
de autodefesa, tudo me machuca, é um lugar de fragilidade forever, que, tipo assim, as pessoas têm medo de machucar a gente. E detalhe, né? O se machucar em relacionamento faz parte do processo. Nem sempre eu tenho palavras amorosas para vocês e para os meus. Tem hora que eu machuco as pessoas que eu amo. A gente não tem muitas vezes controle, a gente não é perfeito 100% do nosso tempo. Então, eu vou errar com vocês, eu vou errar com os meus filhos. Mas isso não quer dizer que não tem amor aqui também. Só que a gente é tão infantil que pisou na bola e não quero saber mais. Eu falo que eu tô junto com meu marido faz 30 anos porque ele abstrai frente à demência. Porque o que eu enfio o dedo no rabo dele, o que eu falo palavras horrorosas para ele, o que eu já xinguei esse homem, eu falo, meu Deus. E hoje eu falo, ele, sabe assim, ele já podia ter me botado gasolina e botado fogo. Eu teria feito isso. Eu falo, a capacidade dele de me amar e de perceber o meu divino é tão grande. Eu falo, cara, é sensacional. Como ele tá lindo, Lívia! Gente do céu, faz tempo. Você tá lindo. Agora eu não consigo falar o nome dele. Fala o nome dele pro povo. Ia- Aruara. Iauaretê. Fala, é? Iauaretê, que é onça verdadeira em Tupi-Guarani. Minha Eu, oncinha. coisa mais linda, coisa linda. Como é que não teve amor, gente? É só a gente olhar nos olhos, né, das nossas criações, dos nossos projetos, né? Então tem muito amor e eu tenho muito a oferecer. Combinado? Tudo bem por aí? Alguma pergunta? Esse negócio de não ter amor é uma grande mentira. Rejeição é uma grande mentira, abandono. Então, assim, tem muito amor aqui e eu tomo posse desse amor e a partir de agora eu transbordo, tá bom? Então vamos levar esse amor aí para os Perfeito. quatro cantos, porque tá precisando, o mundo tá precisando de amor, né, gente? O mundo tá precisando. Ontem eu estava na pracinha aqui, o Sirius entrou numa poça de lama fedorenta. Sabe aquela água parada de uma semana? Nossa, mas ele ficou fedendo tanto. A hora que eu olhei, eu falava, gente, falei, e agora? Eu falei, agora um banho de mar, né? Eu falei, agora só um banho de mar para poder tirar essa nhaca. Então, a gente precisa ter mais leveza, assim, né? Aí levei ele para o mar e montamos uma estratégia ali, tipo, né? Vai lá, amiga. Essa estratégia, eu falei, gente, sofre não. Às vezes a gente sofre por umas coisas tão bestas, assim. Ele tá fedendo ainda, não conseguiu banho para hoje. Ele tá para fora do apartamento, na sacada ali. Falei, não dá para você entrar, que você tá catingudo ainda. Mas ok, não vamos sofrer também muito, não. Então é sobre isso, assim. Às vezes a gente tá preso, parece que a gente está congelado ali na dor. E é uma escolha. Não descongelar, não olhar para o amor também é uma escolha, tá bom? Então eu olho para a vida e o amor está na vida, está no próximo passo, no próximo curso, na próxima criação, no próximo projeto que eu vou criar, na próxima parceria que eu vou fechar. É sempre para frente, na próxima prova, né, Tassi, que eu vou competir, no próximo, sabe assim, matching que eu vou dar. Cadê as provas de Bertioga agora já, Tassi? Não vai vir para cá, não? Eu vou para São Hã? Paulo no Iron. São Paulo no Ironman em setembro. Mas eu tô doida para ir para Bertioga, Guarujá. Ah, Cadê as vem provas passear de aqui. triatlo? Vem, Cadê? vem passear, como pode melhorar? Vamos criar um presencial aqui. Ou se não Vamos. criar nada também, passa por aqui que a gente toma uma caipirinha, depois do Ironman. Como pode melhorar? Gente, um beijo. Ô, Fica com Deus. Kelson, Quero Kelson, agradecer a todas as meninas aí, né, pela contribuição, a você também, Kézia, né, por todo esse movimento, né, e já te agradecer também por todo o ensinamento que eu estou tendo no curso, né, gratidão mesmo, e obrigado por todo o amor de E vocês eu também. vejo muito amor em você. Desde a primeira vez que eu te vi, sempre vi muito amor em você. Como a gente é mentiroso, né, gente? Falando que a gente não tem amor. Sempre vi muito amor. É só a gente ô, agora transformar. Kelson, eu também preciso te agradecer muito. Obrigado, Gratidão, que viu? Deus te abençoe, viu? E Bem, muito, de coração, É, viu? eu tô leve, tô me sentindo leve, assim, durante o movimento, assim,
Senti diversas sensações no meu corpo, no meu coração. Teve momentos que eu senti o meu coração assim apertando. E quando a Tassiana falou nessa questão da dor aqui, também eu senti assim, parece que ela está sentindo essa dor minha, né? E todos os outros movimentos foram mexendo bastante com a energia do meu corpo, do meu campo. E agora eu tô me sentindo leve, sabe? Senti que eu devo agora, eu tenho uma tarefa, né? De olhar para tudo e ver o amor ali, né? Que Sim, muitas assim como foi vezes pela sua aquilo mãe. estava Agora o próximo. escancarado para mim e eu não via amor, eu julgava, né? Então, Uhum, assim, eu tiro isso como ensinamento e como uma tarefa hoje também. com Então, certeza. gratidão por todo Comece esse seus movimento. movimentos com a mamãe, viu? Olha lá para a Sim. Tassi e fala: Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Vejo Te muito amor em agradeço, você. vejo muito amor em você. Eu Você sei me de deu a tudo que vida. você passou, sabe? Você me deu a vida, eu sou grato. Te agradeço por tudo. Eu fico com o que é meu. Eu escolho olhar para a minha vida, para o meu caminho E farei algo de grandioso e em farei algo de homenagem a você. grandioso em homenagem a esse grande amor. Gratidão. É isso. Maravilhoso, muito bom isso. Recebe aí, né, Tassi? Olha, eu vou te falar a verdade, eu acho que essa constelação não foi só para o Ricardo, não. Ela foi Mãe muito estava minha. precisando ouvir, né? A mãe também estava precisando desse amor, né? Poxa vida, nossa, e como tava? E aí o coração fica quentinho, né? Fica tão Fica. assim, se sentindo leve, amado, que eu Ai, acho que é muito isso que a bom. gente precisa, A né? gente muitas vezes erra tentando acertar. Eu entrei no quarto hoje, o Raul, naquela fase de não querer conversar com ninguém, né? A turma do quarto, né? Do quarto escuro, entra no quarto e apaga a luz, eu fico desesperada, né? Aí hoje eu entrei para limpar, para organizar, ativar uns códigos de luz, arenar na parede. A gente nunca entra sozinha, né? Aí eu falei, filho, aí eu comecei a perguntar, falei, filho, eu sei que você não gosta de conversar, que você acha minhas conversas chatas, mas deixa eu te falar, quanto mais a gente conversa com a nossa mãe, mais ela vive. Eu falei, então conversa comigo um pouquinho, por favor, daqui a pouco você vai embora e tipo assim, né, me dá atenção. Aí ele, ai, mãe, para, mãe. Aí eu falei, então, né? Mas a gente sente falta, eles vão crescendo, vão deixando de conversar com a gente, vão se desconectando. Fica parecendo, às vezes, estranho dentro de casa, né? Falei, eu pari essa criatura, limpei esse saco 1000 vezes, tipo assim, limpei essa bunda e hoje parece um esquisito na minha frente, assim. Falo, meu Deus do céu. Mas faz parte do processo. Um beijão, gente. Gratidão, fica com Deus. Até daqui a Beijo, pouquinho. gratidão Quarta-feira, também. 9 horas, tem constelação. Venham. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão. Tchau, 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 tchau. Beijos, beijo, beijo.